Não é todo dia que podemos observar o nascimento de um mito. No caso, 2 de janeiro de 1985 seria lembrado na história como o dia em que a mais mitológica banda de rock brasileira faria seu debut a caminho do mais absoluto estrelato. Renato Russo, Marcelo Bonfá, Dado Villa-Lobos e Renato Rocha, a Legião Urbana, entregavam ao mundo o disco que tocaria os corações de milhões de adolescentes. Um álbum que tinha composições simples em todos os sentidos, da harmonia aos arranjos, passando por melodias simples e letras ingênuas. Nenhum dos integrantes da Legião Urbana teria o virtuosismo musical como característica, mas o lendário vocalista Renato Russo se destacava, imprimindo interpretações com tons semi-operísticos e dramáticos às suas composições juvenis. Deu certo, apesar de todas as improbabilidades. A banda explodiu nas rádios com Geração Coca-Cola e Ainda é Cedo, convertidos imediatamente em hinos dos anos 80 e representantes legítimos de uma onda pós-punk que muitas bandas da época adotaram como estética artística. As letras da Legião Urbana pareciam calar fundo nos jovens daqueles anos, que viam sentido onde não havia coerência e unidade, que refletiam o caos da vida de quem tem tudo o que descobrir, muito a questionar e culpar os pais por tudo, embora isso seja, claro, um absurdo. O auto-intitulado álbum de estreia da Legião Urbana marcou o início de uma das trajetórias mais icônicas do rock brasileiro. Lançado em 2 de janeiro de 1985 pela gravadora EMI Odeon, o disco foi gravado entre outubro e dezembro de 1984 nos estúdios da EMI, no Rio de Janeiro. A produção ficou a cargo de José Emílio Rondô, com a engenharia de áudio e mixagem realizadas por Amaro Moço e Renato Luiz. A capa do álbum foi idealizada por Ricardo Leite, enquanto o encarte contou com o conceito visual de Renato Russo e desenhos de Marcelo Bonfá. As fotos foram captadas por Maurício Valadares. A gravação foi executada pelos membros originais da formação da banda, tendo Renato Russo nas vozes, violões e teclados, Renato Rocha no baixo, Dado Villa-Lobos nas guitarras e violões e Marcelo Bonfá na bateria, percussão e glockenspiel. O álbum é um marco do rock nacional, apresentando a Legião Urbana para o público tupiniquim. As letras já carregam a poesia crítica de Renato Russo, emoldurada por melodias simples, mas envolventes, e uma sonoridade que funde influências do pós-punk e da new wave, com elementos da música brasileira. Sem músicos convidados, o trabalho reflete a identidade autêntica e coesa da formação original da Legião Urbana, consolidando-a como uma das bandas mais importantes das décadas de 80 e 90 da história do rock e da música brasileira. Bem-vindos, amigos do Tio da Letra, para o nosso episódio número 18, onde vamos discorrer sobre os 40 anos do primeiro disco da Legião Urbana, banda seminal importantíssima no contexto do rock nacional. Hoje nós temos aqui a presença do Júlio Watanabe, do André Lopes e Fred Marcel, o teu companheiro que vos fala. E hoje a gente tem a companhia aqui, a participação especialíssima da nossa amiga Heidi Helen, que vai conversar com a gente sobre essa banda incrível e esse disco que faz história e faz aniversário. Com vocês, episódio 18, 40 anos de Legião Urbana. Amigos, André, Júlio, Heidi, vamos lá. 40 anos do primeiro disco da Legião Urbana. Eu gostaria que vocês passassem para nós aí uma breve história, vamos dar uma repassada aí no que foi a Legião Urbana ali no início ali nos meados dos anos 80, e qual é a relevância verdadeira que ela tem para a música brasileira. Fred e Heidi, André, 40 anos já de história. É muito tempo. E parece que foi ontem. Parece que foi ontem, passou muito rápido esses 40 anos. E, cara, eu acho que a Legião Urbana dentro da história do rock dos anos 80 no Brasil, ela é uma banda interessante, ela é uma banda diferente assim das outras, né? Porque ela
como nenhuma outra banda, ela conseguiu captar a atenção de milhares, milhões de adolescentes brasileiros que estavam naquela tensão, naquela angústia por não ter um representante deles, né, na música. Então, acho que a Legião Urbana ela virou um alvo quase de um culto. Não sei se você concorda, André. Eu concordo, mas eu acho que a Legião Urbana não arrebatou só adolescentes. Eu acho que a Legião Urbana também arrebatou os críticos das revistas especializadas em música. A TV também ficou empolgada com a Legião, porque pela força da banda e pela força do Renato Russo, como uma espécie de jovem intelectual que conhecia coisas sobre filosofia, literatura, que trazia uma sonoridade nova do pós-punk. O Renato Russo e o Legião Urbana, a Legião, né, como uma banda, como algo novo, chamou a atenção de muita gente. E na esteira da Legião, claro, outras bandas vieram, mas eu penso que a Legião ela tem uma força, uma expressividade maior do que uma banda só para adolescentes, penso eu. Sem dúvida, cai nesse lugar que o Júlio e o André colocaram aí mesmo, né? Só dando uma perspassada, assim, né, um en passant na história da Legião Urbana, para a gente contextualizar, né, como que nasce, né? A Legião Urbana, na verdade, ela é um braço de uma banda chamada Aborto Elétrico, que numa cisão dessa banda, nós tivemos a fundação da Legião Urbana e do Capital Inicial, né? E pelo lado da Legião Urbana, inicialmente a banda era formada pelo Renato Russo, pelo Paraná, o guitarrista Paraná, e o Marcelo Bonfá. Houve um interlúdio ali do Renato Russo como trovador solitário, onde ele cantava as músicas dele solo, né? Faroeste Caboclo é dessa época, algumas músicas ali, mas ele logo forma a banda. O Paraná sai porque ele tinha um perfil de guitarrista mais virtuoso, e que não era aquilo que eles propunham ali, né, para a proposta da banda. E entra aí nesse contexto também o Ico Ouro Preto, que é irmão do Dinho Ouro Preto, vocalista do Capital Inicial. O Ico fica por um tempo, ainda ajuda em algumas composições, nós vamos falar mais para frente, e acaba se juntando a eles aí o Dado Villa-Lobos, e forma ali o núcleo do que se tornou a Legião Urbana, e que foi esse núcleo até o final, com a morte do Renato lá em 11 de outubro de 96, né? Teve ali a participação no meio do caminho do Renato Rocha, que nós vamos citá-lo, pois ele participa da gravação desse disco, ele participa até o terceiro disco, ele sai ali um pouquinho antes de começar a gravação do 4 Estações. Raide, eu aproveitando aí a sua presença, sua apresentação, eu queria que você passasse para a gente, por uma pessoa que nasceu na década de 90 e que veio a conhecer a Legião Urbana já adolescente, porque eu, o André e o Júlio, a gente viveu aquele momento. A gente viu o nascimento da Legião Urbana, do disco 2, do disco 3, Faroeste Caboclo estourando no rádio, depois a gente viu o que foi o 4 Estações, aquela loucura, né? Que foi realmente ali o ápice da banda. Mas para você, que nasceu no início da década de 90 e que já era adolescente já nos anos 2000 e conheceu a banda há mais um tempo, como que a banda chega até você e o que ela representou para você, e é justificado o sucesso que ela teve ali para aquela juventude dos anos 2000, quando a banda já tinha inclusive acabado? Boa noite, amigos do Tio da Letra. Meu nome é Raide, estou aqui como participante especial desse episódio. E como o Fred já apresentou, eu tive o conhecimento desse movimento, né, Legião Urbana, porque para mim é um movimento, né, já com a banda encerrando, né, as suas atividades, porque eu nasci bem no começo da década de 90.
Para mim, em especial, foi um bálsamo, foi um grito libertador daquelas angústias dos adolescentes que participavam de grêmio escolar, que tinham uma visão de ideologia, de política, que pensavam em mudar o mundo. E me encontrei muito com a Legião, me identifiquei de todas as bandas ali da mesma época que a Legião, foi a que mais me identifiquei. E eu vou te falar que a Legião, ela passa, né? Ela é atemporal, tanto as letras como os próprios discos, as músicas. Tem várias regravações de outros artistas e você vê muitos jovens, bem mais jovens até do que eu, por exemplo, meu sobrinho, que tem 24 anos, que teve conhecimento de Legião Urbana e também carrega esse sentimento de representação. A Legião trouxe para várias gerações, nesse caso são 40 anos, né? Para essas gerações, uma representação. Então, eu acredito que esse sentimento que eu tenho deve ser comum para o Júlio, que também é um grande fã, de se sentir representado, de conseguir escutar na letra ali o que você queria falar e talvez você não conseguisse se expressar, mas ela está ali, né? Então esse é o sentimento que eu tenho e acredito que é atemporal. Se você pegar uma letra lá do primeiro disco e trouxer ela para um cenário hoje, político-social, você vai conseguir identificar aquilo hoje. É bom, porque você vê que é um trabalho que se perpetua, mas é ruim também de você pensar que não muda muita coisa, que há 40 anos a gente falava disso e agora a gente volta também a falar das mesmas coisas. Mas o meu sentimento é de identidade, de me identificar com o movimento Legião Urbana. Ô, Heidi, eu tenho uma pergunta para você. Sim. É o seguinte, né, cara, em um ambiente, né, em que você tinha várias bandas com as mesmas influências, bandas lidando com as mesmas sonoridades, lidando com o mesmo linguajar, a mesma gramática, digamos assim. Por que Legião Urbana e não outra banda? Boa pergunta, Júlio. Muito boa. Eu vou te falar que aí eu acho que tem um pouco de influência familiar, tá? O jeito que eu tive acesso à Legião Urbana. Anos 90, você não tinha o advento da internet de forma popular. Ela estava começando no mundo, que dirá aqui para nós, né? Em terras tupiniquins. Então, assim, eu já tinha o acesso a isso por CD, por long play, né? Discos de vinil na família. E assim, você ia no parquinho do meu bairro e tocava Legião Urbana, principalmente o álbum 4, a noite inteira no parquinho, parque de diversões do meu bairro, em Mongaguá. Então, tava ali, tava muito presente, nos quiosques na praia, quando você ia pra praia, e é engraçado, né? Eu não acho nem que é uma música tão praiana assim, né, de clima de verão, mas até me traz uma memória muito boa, uma memória afetiva daqueles verões na praia, das noites quentes no parquinho, e eu tive acesso por isso, e eu acho que aí me identifiquei, o santo bateu. Cara, porque tem uma coisa assim na Legião Urbana que eu sinto que é um pouco diferente assim para Paralamas, para Titãs, para Capital Inicial, é que a Legião Urbana tem nas letras do Renato Russo, ele tem uma coisa que é assim, ele tem uma melancolia, primeiro, que eu acho que perpassa quase todas as músicas da Legião. Eu acho difícil encontrar uma letra que não tenha um tom melancólico, talvez até um pouco triste. Eu acho que isso bate diretamente com os jovens, de uma maneira geral, que estão sempre tristes, né? Foi o que eu falei sobre você se identificar. Eu acho que principalmente no caso de uma adolescente que está passando por muita transformação, tentando se conhecer, quando você pega uma banda que ela tem uma letra que vai assim, que te representa, é uma questão de identidade mesmo. Você sente ali a tua angústia colocada em palavras. Muitas vezes você tá ali na letra. Até no primeiro disco, eu estava comentando isso com o Fred essa semana, tem uma música que para mim é uma das melhores do primeiro disco, que se chama O Reggae. Sim. Cara, a letra daquela música é fabulosa, é maravilhosa.
E representa, eu acredito que representou muito de muita gente que vivia um cenário parecido com aquilo. Não estou falando que é o meu caso, tá? Uhum. Mas que deve ter chegado nessa pessoa e falar assim, ó, tá aqui, o que você vive, eu tô escrevendo aqui, eu tô colocando para todo mundo ter esse cenário. Eu tô dando voz para você. Eu tô dando voz para você, é isso. Estou te dando voz. Então, eu acho que o Renato Russo, ele conseguia fazer uma coisa que o diferenciava, por exemplo, de um Cazuza, né, dos caras do Titã, do Paralamas, que assim, ele conseguia ir do universal ao particular na mesma música, numa miscelânea de versos, sabe? Numa coisa, assim, ele desafiava o público, na minha opinião, porque ele botava um monte de verso incoerente, assim, né? Que era uma confusão, mas essa confusão era sua como o ouvinte ideal daquela confusão. Eu acho que o Renato Russo ia do universal ao particular nas músicas, sabe? Ele falava de uma coisa muito particular e daqui a pouco ele estava falando da crise do país, né? Eu acho que é muito interessante essa coisa do Renato Russo. Ele ia também do popular ao erudito. Se você pegar a construção das letras, onde ele traz uma literatura que até muita gente não devia ter acesso naquela época a isso, e ele traz isso para as letras, ele traz para essa construção da própria harmonia das músicas. Isso é muito interessante, até para aquele cenário, até para aquela época, e é um diferencial com relação às outras bandas do mesmo cenário ali, do rock nacional da época, né? Sim, cara, você tem compositores incríveis, né? O Herbert Viana eu adoro, cara, eu acho que ele é um cara fantástico, os Titãs também, fantásticos, mas essa coisa de falar assim do universal e do particular na mesma música, às vezes de um verso para outro, é uma coisa que eu acho muito particular. E assim, isso que você disse, né? O lance das referências. Eu acho que o Renato Russo era o rei das referências, a partir do próprio nome dele, né? Que se refere a filósofos e tal. André, eu queria aproveitar aqui e te perguntar uma questão. Você que é o nosso decano, né? No contexto histórico, né? Aquele Brasil do início dos anos 80, do final dos anos 70, início dos anos 80, que é onde aquela galera de Brasília vai se formando, vai formando essas bandas, né? E nesse contexto histórico, onde que a Legião Urbana se enquadra? Qual é a relevância, qual é a ligação que ela tem, que esse contexto resulta na musicalidade, na poesia, na obra que a Legião Urbana criou? Primeiramente, nós devemos pensar na questão social. Quem são esses meninos, né? Esses adolescentes de Brasília que resolvem se reunir para formar bandas, para tocar? São meninos de classe média alta que tinham acesso a, por exemplo, discos importados, tinham acesso à escola de qualidade, a livros, sabiam falar inglês muito bem. O Renato Russo mesmo, ele se vangloriava de cantar as músicas no inglês, digamos assim, fluente. Então, primeiro a gente tem que pensar nessa questão social. Então, eles tinham um certo capital social e cultural que, de uma certa maneira, fez com que eles fossem olhados ou vistos pela elite cultural da época, que era, por exemplo, o pessoal da MPB, Caetano, Chico, com um outro olhar. Opa, esses meninos são diferentes. Esses meninos, eles tocam rock and roll, mas eles têm algo a dizer, mas eles têm conteúdo. Então, isso faz um pouco a diferença para esses meninos. O Herbert Viana, por exemplo, era um virtuoso na guitarra. Onde esse cara aprendeu a tocar guitarra? Ele toca muito bem. O Renato Russo, com todas essas referências de bandas inglesas e americanas na questão musical, do instrumental, mais referências a filósofos, a literatura, a alta literatura, esse pessoal
que a gente não conhecia. Quando ele falava sobre isso, a gente, o que é isso? Né? Nós que éramos adolescentes. É por isso que eu acho que, como o Júlio diz, o Renato Russo, ele, de certa forma, ele tem um quê de poeta, porque enquanto ele está falando ali de adolescentes de Brasília, ele toca uma questão universal, que são questões sociais que falam do próprio Brasil, e questões mais locais, que falam do adolescente. Então, acho que ele consegue pegar essas duas pontas e meio que amarrar. Por isso que eu acho que, sim, os fãs eram adolescentes, eram loucos, eram chatos, mas, ao mesmo tempo, os críticos viam nesses caras, o pessoal das gravadoras, a crítica musical, viam nesses caras um potencial que ia para além de um adolescente que toca iê, por exemplo. Oh, maravilha, André, maravilha. Essa questão realmente da formação desses meninos, né, de Brasília, destoa bastante do que foi, por exemplo, o punk de São Paulo, né? O punk de São Paulo, do ABC, nasce num berço totalmente diferente. Aliás, acho que enquanto eles nasceram em berços, o pessoal de São Paulo nasceu no esgoto, na lama, praticamente, né? Nasceu no subúrbio operário de um país subdesenvolvido, apenas parte da massa. Garotos Podres, o pessoal ali do ABC. É isso aí. E aí eu acredito até, André, quando você fala da benevolência do status quo, né, em aceitar aqueles meninos, esse berço aí também pesa bastante, né, nessa questão, né? Amigos, companheiros, eu tenho que lembrar que nessa época ainda não havia o conceito de lugar de fala, hein? Ô, Júlio, o conceito de lugar de fala, ele, na verdade, ele foi cunhado em 1970, tá? Então ele já existia. Ele só não tinha chegado aqui nas universidades brasileiras porque a gente é um pouquinho atrasado, mas... Sim, verdade. Heidi, o primeiro disco da Legião, que é o nosso tema aqui, como que ele chega até você, como que você recebe ele e o que ele diz para você? O primeiro disco que eu ouvi, na verdade, foi o acústico. E aí no acústico, o acústico ele segue exatamente a ordem dos discos. Então ele vai ter lá uma amostragem de cada disco, certo? O segundo disco que eu ouvi era uma coletânea chamada Mais do Mesmo. Sim. E aí tinha um pouco mais de músicas, né? Algumas mais do mesmo e algumas outras. Aí me veio a curiosidade. Falei, não, eu preciso escutar o restante. O primeiro disco, quando eu escutei, e eu acredito que aí já foi o terceiro disco da Legião que eu escutei na minha vida, eu falei, cara, isso é muito bom e isso é muito pesado. Isso é muito mais forte do que o resto da carreira deles. Mas esse pesado que você fala, você tá falando pesado em sonoridade ou pesado em conteúdo? Em conteúdo. Sim. Eu achei... adoro a Legião, sou legionária, que fique claro isso, para não sofrer represálias. Mas os 3 primeiros discos, para mim, eles têm muito mais... uma construção muito melhor, assim, nas letras. E eu sinto nelas muito mais essa gana de falar o que você pensa, de se expressar. Volto na história de dar a voz, né, de ter a voz ali, de falar o que você pensa. Então, o primeiro disco, para mim, ele é muito interessante nesse ponto. Ele me traz uma coisa mais forte, letras mais fortes, mais até, posso não estar sendo justa, mas mais bem construídas. Eu entendo assim, acho que até na questão, acho que os 3 primeiros discos da Legião são os discos que trazem as músicas de uma carreira da Legião que já lança discos, mas também traz as canções que o Renato Russo compunha antes da formação até do tempo do Aborto Elétrico, como música urbana,
né, música urbana, porque a Legião Urbana tem a música urbana e a Capital Inicial tem a música urbana 2, que são músicas totalmente distintas, mas até o terceiro disco, inclusive, na verdade, o terceiro disco, ele é praticamente um compilado de músicas antigas da Legião Urbana, né? Isso. De músicas que foram compostas a partir de 78. E a partir do disco 4 é onde acho que eles assumem a identidade que cravaria o sucesso da Legião Urbana, né? Exato. Tanto que do disco 4, de todas as faixas, com exceção de a Feedback Song for a Dying Friend, não foram todas radiofônicas, foram todas para rádio. Com exceção de Feedback Song, que era uma música cantada em inglês, que não teve tanto sucesso, mas que é uma música excelente, por sinal. Então, essas referências interessantes. E é legal você falar isso, Red, porque como você, na época que os discos foram lançados, eu não conhecia a banda, a relação que você tem com a Legião é a mesma que eu tenho com Beatles, né? Quando eu conheci Beatles, os Beatles já tinha acabado há quase 20 anos. E você, quando conheceu a Legião tinha acabado há praticamente 10 anos, né? E apesar de você ser contemporânea da Legião, eu não fui contemporâneo dos Beatles. Então você consegue ver a discografia de uma maneira mais homogênea, né? Sim. Homogênea, porque você consegue ouvir tudo de uma vez, digamos assim, e traçar esses paralelos, e você faz uma divisão bem interessante, que é bem temporal mesmo, da carreira da Legião Urbana. Minha visão é que esse primeiro disco da Legião Urbana é um clássico absoluto. E ele é um clássico justamente porque ele não é assim, ele não é perfeito, sabe? Eu acho que é um disco que ele tem imperfeições. E acho que isso enriquece até essa coisa mitológica de um disco de estreia, sabe? Eu acho que ele tem assimetrias, assim, de uma certa forma. Ele tem grandes músicas e outras nem tanto. E eu diria que assim, tentando analisar esses 3 primeiros discos da Legião, eu gosto muito do terceiro. Eu acho que o terceiro disco é fantástico. E o 2, ele também é um disco interessante, assim, também. É difícil falar de Legião Urbana porque todos os discos são clássicos, né, assim, praticamente. Eu acho que essa é a visão que eu tenho. O disco 1, eu acho que o Júlio tem razão. Eu acho que disco de estreia, né, Júlio? Eu acho que tem, sim, imperfeições. Talvez ele não tenha uma unidade, digamos assim, sonora. Eles queriam, por exemplo, ser punks nesse disco. Uhum. Mas não foram punks. Eles foram pós-punks. Eu acho que eles conseguiram sugar uma sonoridade bem interessante com aquelas guitarras ali, com aqueles efeitos de reverb, um alvazinho de fundo. Eu acho que eles conseguiram tirar um som daquelas guitarras do dado. E o baixo, eu acho que o Renato Rocha, ele faz umas linhas de contrabaixo, é bem interessante isso. Na questão das letras também, né? Algumas músicas são melhores do que outras. Isso é que faz um disco ser um clássico, né? É ele não ser perfeito, sabe, Júlio? Eu acho que essa é a magia. Eu concordo perfeitamente com você. Eu acho que se você pegar um disco como 4 Estações hoje, né, da Legião Urbana, eu acho que ele é um disco perfeito e ele acaba sendo um pouco chato, na verdade. Eu acho que o disco 1, por ser imperfeito, e assim, essas imperfeições talvez sejam um reflexo. Você sabe que teve muita briga, né, entre produtor e banda, né, na gravação desse álbum, né, Fred? Exato, Júlio. Eu ia comentar isso com vocês. No livro Diário da Turma, do Paulo Marchetti, que é um livro muito interessante, que conta não a história da Legião Urbana, ele conta de uma maneira assim, em pequenos trechos de depoimentos das pessoas envolvidas, ali, das personalidades envolvidas. Ele vai contando a história de todas as bandas. Na verdade, ele conta a história da Turma da Colina, que é da onde nasceu XXX, nasceu Plebe Hood, Raimundos nasceu daí também, Capital Inicial e tudo mais. Nesse livro,
o Hermano Viana, que é irmão do Herbert Viana, ele conta, né, que quem levou a fita, né, quem levou uma demo da Legião pro George Davidson da EMI foi o Herbert Viana, né? E só que a fita que eles levaram era apenas uma fita do Renato Russo, uma fita demo do Renato Russo tocando as músicas no violão. E aí os caras acreditavam que era uma banda estilo folk rock, entendeu? Que era um som... Dylan, sim? Isso, numa pegada Bob Dylan, Bob Seger, né? The Silver Bullet Band. Uma pegada meio country, né? E aí na hora de produzir... o que acontece? Primeiro eles tiveram dificuldade em achar um produtor, em decidir quem ia fazer. Primeiro tentaram eles tentaram até o Rick Ferreira, que era o guitarrista da banda do Raul Seixas, cara. Só que o Rick dispensou o trabalho, não quis fazer, que aliás é um guitarrista fantástico, né? E durante a gravação, dois pepinos aí. Primeiro, o Negrete, o Renato Rocha, ele não era membro fixo da banda. O Renato Russo, meses antes, ou semanas antes de entrar para estúdio, teve aquele famoso episódio de tentar o suicídio cortando os pulsos. Aí ele teve problema de mobilidade nas mãos e acabaram chamando o Negrete para fazer o baixo lá para a banda. Então já tem esse porém. Aí tem a questão de não encontrar um produtor. Aí arrumaram um produtor. O Maírton Bahia sugeriu para eles o José Emílio Rondô. José Emílio Rondô chegou, começou a ter problema lá com eles, porque é essa questão, né? Eles esperavam que eles fossem fazer um som, chegaram lá, eles começaram a brigar para fazer o som que eles queriam, que era mais punk, né? Sim. Tiveram um desacordo ali também. O Maírton Bahia não, o Renato Russo foi atrás do Rondô e convenceu ele a continuar. Aí teve a questão Desculpa, Fred, essa história aquela do Fiat 147, 147... Isso. Que o Rondô ficou puto com os caras, porque os caras não faziam o que ele estava pedindo. Exatamente. E ele fica puto, ele fala, foda-se, sai do estúdio, chega a sair do estúdio, não é isso? Exatamente. Entra no Fiatinho lá, naquele... Pra quem não sabe, Fiat 147 é um Fiat clássico também dos anos 80. É o pai do Fiat Uno, que também já não existe mais, né? Exatamente. E os caras, o Renato Russo e o Marcelo Bonfá, parece que se ajoelharam ali na frente do Fiatinho 147, implorando para que o Rondô voltasse, não é isso? Foi. A mitologia diz que é exatamente isso, Júlio. Então eles tiveram muito problema mesmo. E outra coisa, né? Uma coisa que é questionada por muitas pessoas, inclusive tem aí o vídeo do Júlio Ettore, que ele fala desse tema com mais propriedade, que é a questão da qualidade técnica dos músicos da Legião, né? Se o Dado Villa-Lobos hoje já não é considerado por muita gente, o que eu não concordo, uma sumidade na guitarra, imagine ele em 85 lá com seus 18, 19 anos, né? E começando a tocar. Então eles sempre, a Legião Urbana, por incrível que pareça, por melhor que fossem as composições, a produção, a qualidade de arranjo das músicas, eles sempre foram taxados de músicos irregulares, digamos assim. Medíocres, assim. Medíocres, exatamente, medíocres. Então tinha toda mesmo essa questão. E aí, o que acontece? Acaba saindo um disco que tem muita influência do pós-punk, do punk, daquela coisa do Roxy Music, aí pega o Stooges, que é mais pesado, pega a Ramones, aí mistura com Soft Cell, que já bota uma coisa eletrônica na conversa, o Blondie, né? Tem toda essa salada de coisa que estava ali fervilhando na cabeça do Renato Russo, e faltava também a experiência, a cancha de estúdio, né? Para fazer a coisa acontecer. E saiu um disco, assim, honesto, é um disco totalmente honesto, um disco que direto ao ponto, né? Rústico, até, com uma produção bem simples. As gravadoras também não tinham nenhum interesse, naquele momento, em apostar numa mega produção por uma banda que ninguém sabia se ia dar certo, apesar de acreditar no potencial, mas é assim geralmente que acontece com as bandas nos seus primeiros discos, né?
E a sorte, entre aspas, da Legião nesse caso é que o disco foi lançado no dia 2 de janeiro, bem no início do ano de 85. E o Rock in Rio começou no dia 10 de janeiro. E aí, a gente até já discutiu isso no episódio lá sobre o Rock. Eu falei Rock in Rio, Rock in Rio isso, Rock in Rio. Quando a gente falou do episódio do Rock in Rio, a gente citou isso. Que a participação de bandas brasileiras no Rock in Rio e músicos brasileiros acabou acendendo uma luz na cabeça das gravadoras e das rádios de que havia um potencial naquele rock. Tanto que nesse mesmo ano é lançado o disco da Plebe Rude também pela mesma EMI, que é a gravadora da Legião Urbana, entendeu? Então eles acabam também, de certa forma, surfando nessa onda do Rock in Rio. E o disco sai ali no mesmo tempo, acaba ganhando projeção, e aí aquilo tudo que o André falou, os olhos da galera vira para lá, porque já tinha lá no Rio de Janeiro um embaixador como o Herbert Viana para falar em nome daquele pessoal que ele conhecia tão bem, né? Fred, tem uma lenda que diz que esses versos que eu vou falar agora, da música Será, tire suas mãos de mim, eu não pertenço a você, era uma indireta pra gravadora, não sei se é verdade. O André acho que tem algo a falar sobre esses versos aí, né, André? Olha, me desculpe o trocadilho, mas esses versos são controversos. São versos controversos. O Rondô, ele achou que esses versos, na verdade, eram uma crítica à ditadura militar. O nosso amigo Regis Tadeu, que faz aquela pose de mal, e na santa ignorância dele, disse que ele roubou esses versos lá da banda Soft Cell, que, na verdade... ele roubou, onde já se viu Renato Russo roubando versos de uma outra banda, e assim, traduziu assim na cara de pau, né? Take your hands out of me, I don't belong to you, né? Então, olha, roubou os versos. Mas o Regis Tadeu, ele não é da literatura como nós, e ele não sabe o nome disso. O nome disso é intertextualidade, coisa que o Renato Russo sabia fazer muito bem. Então... esses versos, eles são controversos porque eles são ricos dentro da mística da própria canção, mas eles são ricos também dentro da carga de sentido que eles têm. Nada contra o Soft Cell, mas eu vou dizer, o Renato Russo empregou melhor esses versos na música, porque Será é uma grande música, é uma puta de uma música. E outra coisa, essa música também tem uma outra curiosidade que é muito legal, cara, que ela tem sabe aquele instrumento xilofone? Sim, sim. Ela tem esse instrumento, que é aquele instrumentozinho que eu não anotei isso, é o Glockenspiel. Posso usar o meu alemão aqui agora? O meu parco alemão? Cara, por favor. Glockenspiel. Cara, eu não consigo traduzir isso não, Fred. Eu vou falar xilofone mesmo, pode? Pode. Gente, não, e o xilofone é aquele instrumentinho bem legal que as crianças ganham de Natal, né? Eles ganham, que é aquele instrumentinho com umas barrinhas de metal assim, né? Coloridas em tamanhos diferentes, super lúdico, que você bate com uma baquetinha e sai aquele sonzinho metálico. Esse sonzinho, quem quiser ouvir, tá no refrão do Será. Você ouve esse sonzinho metálico de sininho batendo. Isso, na verdade, o José Emílio Rondô, ele ouviu numa canção do Bruce Springsteen, que é Born to Run, e tem esse instrumento na canção, ele quis colocar em Será e colocou lá no refrão. Muito legal essa referência, cara. Heidi, você que é nossa super especial convidada, do que raios fala Será? Que eu acho que é uma das músicas mais emblemáticas desse disco Legião Urbana, né? Que é o primeiro. Na minha ótica, ela fala sobre ser controlado.
ela fala sobre não seguir as regras e não ser controlado. É como se estivesse impondo, tipo assim, eu tenho voz, eu tenho vontade, eu vou falar o que eu quero, eu vou fazer o que eu quero e não vou seguir o que vocês querem que eu faça. Para mim é uma música, é um hino de rebeldia, velado, porque ela se torna até meio, muita gente usa ela até como romântica, né? Vê um romantismo nela, mas eu não enxergo dessa forma, eu enxergo como um hino rebelde. Interessante, né? Se em Geração Coca-Cola o Renato Russo fala sobre as características da geração, né? Dessa geração, anos 80, rock and roll, nessa música ele fala dos conflitos dessa própria geração entre si, né? Entre as pessoas, né? Sobre essa coisa do controle, talvez, usando uma expressão que é comum hoje em dia, mas não era na época, sobre relações tóxicas, talvez, alguma coisa assim. Isso. Eu até tenho essa impressão muito por outras músicas também da Legião. Inclusive onde ele fala, não estatize meus sentimentos para seu governo, meu estado é independente. Então, para mim, elas são bem... Várias letras são interligadas. E para mim, Será é isso. Ainda mais no ano que ela foi lançada, né, no contexto que ela foi criada, final de ditadura, né? Toda uma revolução jovem, o povo querendo ter essa liberdade de expressão de volta, né, e conseguir se colocar na sociedade. Heidi, eu achei fantástico essa sua interpretação, e é legal disso que a gente está falando, de como o Renato Russo ele consegue pegar e criar essas imagens que vão além de uma relação, que gera espaço para uma interpretação como a sua. O Júlio, ele interpreta isso como uma relação tóxica, né, o que é possível, e você interpreta isso como uma relação de poder, que vai além de uma relação íntima, né, é uma relação de poder em que eu quero me desprender, em que eu quero ser livre. E o Renato Russo usa essas metáforas de política, de geopolítica, para mostrar isso. Isso é incrível, cara. Cara, eu acho, André, e Heidi, e Fred, eu acho que o rock and roll, ele é fantástico, né, cara? Porque, assim, só no rock and roll você pode ter músicas de amor que embutem dentro de si mesmo uma revolta, uma revolução, um inconformismo com a sociedade. Quer dizer, na verdade, nenhum outro estilo... Você pode ver, você pode pegar o rock mais bobinho, assim, e ele tem embutido dentro de si uma semente de rebeldia, que eu acho fantástico. Infelizmente, assim, o rock anda meio em baixa, mas só ele tem essa característica. Eu adoro. Já que a gente citou há pouco o nosso amigo Regis Tadeu, um comentarista, um crítico de arte muito, muito profícuo e foi objeto de elogio seu durante a semana, é isso? Não, ele é um cara, ele é uma figura assim sui generis, né? Mas sui generis, mas ele é um cara assim. Eu vou repensar o meu conceito a respeito dele, porque é o seguinte. Não dá para desconectar o fato de que ele é um cara que conhece muito do assunto. Eu só não gosto eu não gosto da forma. Ele tem conteúdo, mas eu só não gosto da forma como ele coloca as coisas. Mas ele é um cara interessante, deve ser um cara muito bom para tomar uma cerveja e bater um papo, entendeu? Mas eu só não gosto como ele coloca as coisas, assim. Mas ele tem conteúdo, ele é um cara que conhece bastante mesmo. Apresenta ele para Heidi, cara. Ela deve conhecer, ela já conhece a peça. Já. Mas já que ele foi citado, nosso amigo Regis Tadeu, que tenha muito sucesso, desejo muito sucesso para ele. Ele, de certa forma, até nos ajudou a fazer esse episódio, porque realmente através dele que eu fiquei sabendo e fui investigar mais a fundo e ouvi também, né, que a canção Soldados, ela tem uma ligação aí, ela tem eu não lembro agora a terminologia que o André usou, que foi muito bonita, né? Mas ela tem... Como que é, Randy? Intertexto. Isso, ela tem uma intertextualidade com uma música chamada Independence Day, do Concert Angels, né?
mas não necessariamente no texto, né? O andamento da música, o timbre das guitarras, o uso de harmônicos ali, o som parece-me realmente que Soldados meio que se apropriou de alguns elementos dessa música e levam realmente a essa indução. Isso é normal, tá? No rock é normal. Lanús e Black Sabbath. Isso, é normal no rock and roll ter essas coincidências, entendeu? E ainda é cedo, aí a coisa já fica um pouco mais difícil de defender. O Renato Russo aí precisaria do André, ou de você, Júlio, ou da Heidi, que são fãs incontestes. Legionários. Que são legionários. Não fica falando legionário, que parece que a gente tá fazendo propaganda do Marcos Mion aqui. Pelo amor de Deus, ainda é cedo, ela tem assim realmente uma ligação muito forte com Love is the Drug do Roxy Music, porém na versão de uma banda chamada The Cartoons. Então, amigos, aí eu não sei se a gente vai conseguir colocar isso no link lá na descrição do vídeo, mas procurem, tá? The Cartoons, a música Love is the Drug. A música original é do Roxy Music, mas ouçam a versão do The Cartoons e vocês vão ver que ainda é cedo, passa bem perto, viu? Passa ali raspando. E aí, nesse embalo, pra gente já caminhar para o nosso final aqui, há uma faixa no primeiro disco da Legião Urbana que se chama Baader Meinhof Blues. O nosso amigo Renato Russo, um cara antenado, ligado nas questões do tempo e do espaço e da literatura universal, cita aí Baader Meinhof. Eu gostaria de saber do André, o que é Baader Meinhof, André? Cara, é interessante, eu fico pensando como analisar, como interpretar essa música do Renato Russo, porque o início da música, a violência é tão fascinante, né? E hoje em dia isso é tão normal. E esse grupo, o Baader Meinhof, ele era um grupo anti-imperialista e anti-governamental, digamos assim, que na Alemanha... Anarquista, digamos assim, que eles eram contra, por exemplo, o fascismo, cara. Então, quem é contra o fascismo, eu acho que parece que está um pouco do nosso lado, né? Mas a questão é que eles eram o modus operandi deles era pela violência, né? Eles fizeram vários atentados na Alemanha Ocidental. A maioria do grupo, a primeira formação desse grupo morreu, foram mortos pela polícia e tal. E o Renato Russo se inspira nesse grupo, sabe? Então, assim, a questão eu não sei se ele critica esse grupo pela violência dele, ou se ele faz uma espécie de homenagem. O interessante também é que Meinhof, o segundo nome, era uma mulher guerrilheira. Era uma mulher. Então, é bem interessante isso. É legal a gente estudar mais, ler mais sobre isso para interpretar essa canção. Mas eu acho que ele traz o blues, cara, né? Essa ideia do blues. E o Renato Russo, de novo, fazendo referência, né? Porque a música não é um blues. Mas eu acho que ele traz essa coisa do blues, porque o blues tem esse sentido de tristeza. A dor, né? A dor, sabe? Então, essa música tem muito o que falar sobre ela. E é dessa música... Desculpe. É dessa música exatamente o Não Estatize Meus Sentimentos. Para seu governo, meu estado é independente. Heidi, olha só que interessante, né? Ele trazendo essa questão política que está dentro do próprio grupo, né? Do Meinhof. Eu tenho a impressão sobre esse caso da Baader Meinhof Blues, né? Que, como tudo no Renato Russo, nada era muito fácil de definir, né? O Renato Russo era meio indefinível em todos os sentidos. E, assim, a gente não consegue encontrar uma definição exatamente política, ideológica para ele, porque ele é mais complexo do que isso, como a vida é mais complexa do que meras divisões ideológicas em si. Mas é interessante como ele, ao mesmo tempo, também deixava claro que ele tinha
uma perspectiva progressista do mundo. Eu acho que isso é uma coisa que a gente pode estabelecer como bem clara, assim. Meus amigos, das 11 faixas do disco, de Será, passando por A Dança, Petróleo do Futuro, Ainda é Cedo, Perdidos no Espaço, Geração Coca-Cola, o Reggae, a nossa querida Bader Meinhof Blues, Soldados, Teorema e Por Enquanto, qual a que toca mais o coração de vocês? Gosto de todas, mas a minha predileta é Soldados. E qual tem algum sentido, assim, que justifique essa escolha? Eu acho que pela melancolia dela, que o Júlio já tinha falado, e ela me toca. Você sabe que o Júlio, ele é um adorador da melancolia, né? Tanto que ele fez um short sobre o novo disco do The Cure, né? Então ele tem essa coisa da melancolia, acompanha o Júlio. Por isso que mesmo. A gente se dá bem, Júlio. É verdade, cara. Eu vou de Geração Coca-Cola, porque eu gosto dessa música porque eu não encontro uma melhor definição para minha geração, para nossa geração, do que uma geração Coca-Cola, cara. Olha, ouvindo o disco todo novamente, eu adoro esse disco, eu gosto de todas as faixas, mas hoje, nesse dia, nesse momento da minha vida, cara, Perdidos no Espaço, sabe? Porque ele fala do Space Invaders, sabe? Eu lembro da minha infância. E eu gosto dessa música porque eles conseguem trazer uma sonoridade meio surround, assim, que dá essa ideia de espaço mesmo, sabe? De você estar flutuando. Eu acho que eles conseguem causar esse efeito de sentido. Então, eu acho que Perdidos no Espaço, e também porque faz referência a uma série que fez muito sucesso nos anos 60. Então, eu acho que Perdidos no Espaço, para mim, é a música. Bom, como eu também tenho o meu direito ao meu espaço e a minha opinião aqui, eu vou, cara, assim, surpreendentemente, na minha opinião, a música mais melancólica do disco, que é Por Enquanto, cara. Olha, eu acho que Por Enquanto é uma música que toca, assim, sentimentalmente falando mesmo, ela toca a mim, cara. Mudaram as estações, mas nada mudou, mas eu sei que alguma coisa aconteceu, tá tudo assim tão diferente, se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar que tudo era para sempre, mas o para sempre acaba. Então tem essa questão das perdas que a gente tem ao longo da vida, né? A gente vai ficando velho e a gente vai perdendo pessoas, perdendo coisas, perdendo bichos, perdendo os nossos animais, perdendo amigos, às vezes, né? Nós tivemos, inclusive, aí esses episódios a partir de 2018 que escancarou uma série de conceitos, preconceitos e esqueletos que estavam no armário aí, que começaram a rondar a nossa vida, e a gente começou a fazer também uma limpeza, né? Desse rol de amizades e de percepções que a gente tem. Por enquanto, para mim, fala sobre tudo isso, e eu me lembro de muito novo, assim, ouvir o disco, e a música, ela destoa para mim do disco, até pela própria sonoridade, porque é uma música totalmente eletrônica, feita com bateria eletrônica, ela parece uma música do Kraftwerk com a letra do Renato Russo, assim, sabe? E então ela me traz toda essa complexidade de sentimentos com uma letra que, para mim, tem letras, óbvio, Será, Petróleo do Futuro, Perdidos do Espaço, como o André falou, Geração Coca-Cola, que é uma letra de punk rock mesmo, né? Que poderia estar na boca do mal, do Garotos Podres, ou do Gladson, do Cólera, entendeu? Mas eu acho que a letra mais intimista, é a letra mais forte do ponto de vista do sentimento humano ali, e com um andamento, uma música com um andamento soturno, sabe? É como se fosse para mim uma espécie de Tomorrow Never Knows dos Beatles, assim, e coincide ainda de ser também a última faixa do disco, né? Então eu fico com Por Enquanto, galera. Cara, tem uma versão que virou um clássico, virou um ícone, que é a versão da Cássia Eller dessa música. Exatamente. Aliás, esse disco teve bastante regravações, né? Soldados, né? Foi regravado, Teorema foi regravada pelo Ira,
Geração Coca-Cola, foi gravada por um monte de gente. Hã? A Simone gravou Será, né? Se não me engano. Simone gravou Será, é isso mesmo. Não, e tem uma versão da Marina, para alguma dessas músicas, que é o da Marina Lima também. Sim. Eu não me lembro qual. Acho que Ainda é Cedo. Ainda é Cedo. Ainda é Cedo tem uma versão da Marina também. Então esse disco, é interessante, né? O primeiro disco de uma banda, geralmente, ele não é uma regra, tá? Até porque tem bandas cujo primeiro disco, às vezes, é até o melhor disco da banda, né? Mas geralmente o primeiro disco da banda, e esse aqui especificamente sobre todos os problemas que a gente já falou, de problemas ali de estúdio, de escolha de repertório, de produção, ele poderia ter sido fadado ao fracasso, mas ele vendeu mais de 550 mil cópias e foi disco de platina, né? Ao longo da vida dele, ao longo da história dele. No primeiro ano ele vendeu algo em torno de 25 mil discos, que já era bastante coisa para uma banda iniciante. Já era um número até de artistas renomados, para falar a verdade. Mas ele é um disco que realmente ele é cultuado mesmo, sim. E as músicas da Legião Urbana esse disco levou músicas para os palcos da Legião Urbana até a última apresentação em 93, né? Que inclusive foi aqui na cidade de Santos, na Reggae Night, inclusive. O Fred, lembrando que esse álbum foi escolhido como disco do ano pelos críticos da revista Bis. Exatamente. Então, disco do ano. E ele também consta em listas dos melhores discos do Brasil de todos os tempos. Na lista da Rolling Stone de 2017, se não estou enganado, ele foi o 40º LP da lista dos 100 mais. Então, quer dizer, ele ficou acima da meiuca, né? Então, realmente... E se eu não me engano, acho que o primeiro da Legião Urbana. Nessa ordem, entendeu? Bom, gente, eu gostaria, antes de terminar, de esse episódio em homenagem a Cacau, minha cachorrinha, que infelizmente se foi, mas ela participou dos nossos primeiros podcasts ali, o Júlio lembra, sentadinha, tem os latidos dela, os nossos primeiros podcasts ali com nosso querido Elinho Guadalupe, que está em stand-by, mas que vai voltar, hein? Eu primeiro quero aí oferecer meus pêsames aí ao André, que a gente acompanhou aí durante essa semana, essa dor aí, que perdeu um amiguinho, uma amiguinha, né, uma companheira dessas não é nada fácil. Eu também perdi um pet recentemente e a gente sente demais mesmo. André, meus sentimentos para você aí, para todos que têm seus pets aí e que de alguma forma aí estão com eles ou já não estão mais com eles. Nossos sentimentos aí que um bichinho é uma dádiva na vida da gente. Chegamos ao final do nosso 18º episódio. Falamos aí sobre os 40 anos de Legião Urbana, o primeiro álbum da Legião Urbana. Muito obrigado por ter ouvido, ficado até o fim. Deem seu like, compartilhem, se inscrevam no canal, dê esse apoio pra gente, comente aqui embaixo nos comentários. Valeu, é isso aí, nós estamos preparando conteúdos super especiais para vocês, mais polêmicas, mais discussões e mais entretenimento para você, é isso aí. Bom, valeu, gente, até a próxima, e não esqueçam que o Tio da Letra está no YouTube, no Instagram, no Spotify. Ouçam e vejam o Tio da Letra nessas mídias sociais, porque a gente está cada vez mais empolgado com o nosso podcast. Pessoal do Tio da Letra, muito obrigada pela oportunidade de participar desse episódio, que para mim é mais que especial, porque eu amo Legião Urbana, de todas as bandas é a minha favorita. Fiquei extremamente lisonjeada de estar aqui com vocês essa noite. E ouvintes do Tio da Letra, ouçam no volume máximo.